Bom dia, Heitor. Belezinha com você? E aí, Heitor? Tranquilo? Bom, Então, tá bom. Esperar seus colegas chegarem. Como está o seu trabalho, o trabalho da turma de vocês lá do Novo Normal? Já começaram a fazer? um povo vai tirar foto hoje e eu vou fazer a parte escrita. Acho que sou eu e o Adrian. Ah, entendi. Lembre que tem a data certinha lá, viu? Aí comenta com os colegas de vocês. Tem todos Viu? as normas. A foto tem um tamanho certo para poder fazer impressão. Tá tudo naquele roteiro que eu mandei o André passando no grupo de Ah, vocês. ô André, E aí, Vinícius, bom, né? beleza? Beleza. Então, sabe do dia, eu acho que é do dia 23 ao 27 que a gente vai apresentar, né, o Aham. trabalho ao vivo. A gente pode passar um vídeo, Então, eu vou tipo assim, confirmar. que não seja tudo, sabe, mas que complemente a apresentação. Por mim, pode. Eu acho que Pode? seria interessante. Eu vou só confirmar com a Regina, mas eu acho que Tá. é interessante. É que eu tô pensando em fazer um vídeo bem interessante, sabe, bem dinâmico assim, pá, tal, assim. Eu Acho acho que que fica seria legal. bacana. Igual as meninas perguntaram também, se o trabalho poderia sair um pouquinho da originalidade, tipo assim, da forma padrão, que elas parece que elas iam criar como se fosse um jornal. Uhum. Foi permitido. Então, me lembra, Vinícius, de perguntar a Regina quanto a isso, quanto Tá. a data. E me lembra também, depois, de olhar em relação à data da apresentação. Nós temos que agendar. Então, eles até, tipo, eu não sei quem fez o bilhete, mas no bilhete tem, tipo, eles falam que é do dia 23 ao 27, né? É só Aí, isso. no bilhete que eles mandaram para nós, professores, que é diferente de Uhum. vocês, mas só para completar, fala que é para entrar em consenso, no caso, os três professores coordenadores, os professores coordenadores. No caso da turma de vocês, é eu, o Clarismar e o Fabiano. Eu vou olhar com eles uma data que nós três podemos, para que. E tem que marcar, porque a Regina, a Elaine, a Solange e alguns outros professores também participam da apresentação. Então, eu vou olhar com elas e passo. Vou até escrever aqui, para eu não esquecer. Então, tem que agendar a apresentação e olhar sobre o vídeo, né? Beleza. Hoje, nós faremos a correção das atividades, porque na sexta-feira agora é o VESA de vocês de laboratório. Aí, a matéria do VESA são as aulas 7 e a aula 14. Aula 7 e aula 14. Que são as matérias do VESA de vocês. E, ô Vinícius, o grupo de vocês está Hum. todo mundo participando? Como que tá? Ah, mais ou menos, né, André? Mas assim, tá indo, né? Aí, no final Depois, dá certo, eu acho. depois você vai fazer um relatório para mim, beleza? Tipo assim, não é um relatório formal, Tá. não. Só Uhum, colocar só na te frente falar. do nome do aluno, se participou, como foi a participação e tudo mais. Beleza. Aí, Ô, Heitor, André, só um e minutinho, outra coisa, tipo. só um Ah, tá, minutinho. pode falar. Heitor, aí você lembra o André de fazer o mesmo para mim também? De fazer um relatório? Pode falar, Vinícius. Lembro. Tipo, por que você acha que eles decidiram fazer, tipo, presencial, sabe? Tipo, imprimir a foto e expor presencialmente? Porque ninguém vai ver isso, não vai? Então, o que vai acontecer? No dia da reunião, nós discutimos muito sobre isso, porque Uhum. a primeira ideia que eu tive seria fazer um trabalho totalmente online. Então, eu acho que era o mais sensato no momento, sabe? Só que aí depois, o que nós pensamos? E muita gente está trabalhando, Sim. né? Então, tipo assim, o centro está acabando que está muito movimentado, aquela região. Então, vai fazer essas exposições de forma itinerante. Aí, um dia eles vão Como assim? colocar as imagens em uma praça,
em outro dia vai colocar em outra praça. Eu não sei se vai distribuir, tipo assim, ó, cesto A fica em uma praça, cesto B fica em outra praça. Entendi. Essa é a ideia inicial. Eu falo assim, tipo, se fizesse essas exposições, sei lá, numa rede social do colégio, sabe? Alguma coisa assim, eu acho que ficaria muito mais legal. Então, Sim, né? até uma observação que a gente pode colocar mesmo. Tipo assim, de mandar o arquivo para a gente e colocar isso Uhum. tudo no WhatsApp não, no Instagram do colégio. Eu Uhum. acho que também seria o mais viável. Porque, tipo assim, ó, agora eu vou ter que ir lá na Itapel para imprimir, né? No papel foto. Aí depois eu vou levar lá no Corujinha? Como que é? Você vai levar lá no Corujinha, aí, Entendi. até o dia 16, até na segunda-feira. Tá. Mas no caso, segunda-feira eu posso levar. Pode. Tá, beleza. Aí tem o tamanho padrão, se não me engano, é o tamanho de uma folha Chamex, né? Isso. Aí pode ser no formato paisagem, sim, não precisa ser vertical, não, pode ser É o que horizontal você tanto também. faz, paisagem, retrato, porque nos estipularam, né? Aham, sim, Aí tanto faz. Então vamos lá, beleza. ó. Deu um prazo para os outros chegarem, mas não chegamos. Então vamos só nós 4 aqui mesmo, né? Nós 5, no caso, vocês 4 alunos. Vou fazer a correção das atividades. Então, peguem a apostila na página 19 da apostila de vocês. Então, na medida que eu estiver fazendo a correção, eu farei também a revisão para o VESA de sexta-feira. Então, o primeiro assunto que vai cair, que será cobrado no VESA, é sobre os fenômenos químicos e fenômenos físicos. Então, a primeira coisa que nós vamos olhar é a definição da palavra fenômeno. Fenômeno, ela é de origem latina, a palavra, que significa observar. Dentro disso, então, tudo nós vamos observar. Então, vai ter observação físicas, observações químicas e observações biológicas. Então, também existem fenômenos biológicos. Fenômenos biológicos são aqueles que acontecem no ser vivo. Então, dentro do ser vivo, pode acontecer um fenômeno biológico de origem química ou de origem física. Só que, então, aconteceu no ser vivo é um fenômeno biológico, podendo ser químico ou físico. Quando o fenômeno é considerado um fenômeno físico, é que não modifica a composição química da matéria, não transforma em outro produto, mas pode modificar a estrutura física da matéria. Então, pode ser de sólido passar para líquido, de líquido passar para gasoso. Essas modificações são evidenciadas como fenômenos físicos. Então, não altera a estrutura química da matéria, a composição. O produto continua o mesmo, só muda a composição. Então, o gelo. Se eu pego um gelo agora na geladeira, coloco aqui e deixo no copo, ela vai se transformar em água no estado líquido. Diante disso, então, é uma observação física. Agora, se eu pego um pedaço de ferro, metal, jogo sal nesse metal e aguardo um tempo. Aquele sal vai decompor, vai enferrujar o metal, vai transformar o metal em outra propriedade. Então, nesse caso, é um fenômeno químico. Então, fenômeno químico é quando altera a composição química do material, transforma no material diferente do inicial. Então, se eu pego uma maçã, peguei uma maçã, cortei a maçã ao meio, certo? Nesse momento, eu posso até falar que já está acontecendo um fenômeno químico. Mas como assim, André? Até mesmo a forma, quando eu corto, se eu utilizo uma faca de metal ou uma lâmina de plástico para cortar, modifica a estrutura da maçã. O sabor altera. Por quê? Se o metal estiver enferrujado, passa para a maçã também. Então, alterou a composição da maçã. Então, nós vamos observar aqui, juntos, antes, nessa revisão, uma situação, que é a vela.
A vela ela é formada por quê? Você sabe? Como que chama esse material branco? Eu esqueci como Cera? chama. Cera, mais ou É, menos. cera. É parafina. Parafina. Assim, é. Então, a vela ela é formada por parafina e por uma linha, né? Um cordão. Certo? Nesse caso, então, a parafina dessa vela aqui, ela encontra-se no estado sólido. Ok? Sólido. É. Beleza. Eu vou aquecer. Ela está apagada. Então, eu estou observando ela, não está acontecendo fenômeno nenhum. Nesse momento, então, que eu vou acender a vela, eu já posso observar que está acontecendo um fenômeno. De imediato, que fenômeno que vocês acham que está acontecendo? Combustão? Combustão, que é um aquecimento. Isso. E automaticamente ele é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? É químico, porque Químico. altera a estrutura molecular do. Certo. Por quê? Mas como assim, André? Ué, químico? O cordão, que é o que está queimando, que está aquecendo, que está sendo emitido luz a partir dele. Tem como eu voltar aquele cordão, esse pavio aqui, da forma que era antes? Não. Então modificou a estrutura da matéria. Mas ao mesmo tempo, se eu fizer aqui, ó, e jogar na minha mão, caiu a parafina. A parafina que está derretendo, ela está modificando a estrutura da matéria, não está? Ela estava no estado sólido. Quando ela vai aquecendo, ela se transforma no estado líquido. E logo depois, com o resfriamento, ela volta para o estado sólido. Nesse caso, se nós observarmos a parafina, está acontecendo um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Somente Físico. observando a parafina. Um fenômeno físico. Físico, porque está alterando apenas a estrutura da composição física da matéria. Passou de sólido para líquido e logo depois vai passar de líquido para sólido novamente. Continua parafina? Continua parafina. Da mesma forma. Então, é uma situação. Então, se eu analisar uma vela, a vela acontece as duas situações. Um fenômeno químico e um fenômeno físico. O fenômeno químico, porque está queimando o pavio. E o pavio ele não vai voltar à estrutura inicial. Aconteceu uma combustão. E um fenômeno físico, porque está derretendo. Olha lá, não sei se vai dar para visualizar, mas está até caindo. A parafina. Está derretendo a parafina. Então, aí é um fenômeno físico. Entenderam que dentro de uma mesma situação, nós podemos analisar dois fenômenos diferentes. Dúvida em relação a isso? Sem dúvidas. Então, vamos lá, então. Então, na página 19. Vamos lá na página 19. Na página 19, nós faremos o preenchimento e os comentários aí. Não teve como eu fazer os experimentos dessa página 19 da página 20 com vocês. Mas eu expliquei e vou tornar a explicar agora novamente. No primeiro experimento, que é o chamado experimento aquecimento do magnésio, seria necessário, então, uma fita de magnésio, uma espátula de metal e o fogo. Eu iria colocar fogo na fita de magnésio. Essa fita de magnésio, ela emite muita luz, muito brilho. Quem gosta de futebol aí, já viu aqueles sinalizadores que eles geralmente colocam em jogos de futebol, que sai aquela luz forte? Aquilo lá é feito por magnésio. É como se fosse uma fita de magnésio. Eu tenho até um vídeo no Instagram, depois, quem quiser ver, lá mostra eu fazendo o aquecimento dessa fita de magnésio. Diante disso, então, houve uma queima. Queimou. Se queimou, aconteceu uma combustão. Automaticamente, então, na fita de magnésio, quando emite a luz, aconteceu um fenômeno físico ou um fenômeno químico?
Fenômeno químico. Então, olha aí para vocês verem na página 19, no experimento 1, aquecimento do magnésio. Nós vamos preencher esses dizeres aí, olha. Então, vocês vão preencher com luz. E a última palavra vocês vão preencher com químico. Então, é um fenômeno químico que acontece a partir do aquecimento do magnésio, a partir da emissão de luz. Então, na página 19, o primeiro espaço, vocês colocam aí, olha, o pedaço de fita de magnésio, ao ser aquecido diretamente na chama do bico de Bunsen, realiza combustão e libera luz. E lá no finalzinho, coloca, por se tratar de uma combustão e, portanto, por ocorrer alteração na composição química da fita de magnésio, seu aquecimento caracteriza um fenômeno químico. Segundo experimento, que está na página 20, que é a combustão do enxofre. Nesse caso, então, o que seria necessário? Eu pegaria o enxofre. O enxofre, ele apresenta-se no estado físico sólido, em pó, uma cor amarela. Eu iria colocar ele num tubo de ensaio. E depois eu ia pegar esse tubo de ensaio e iria aquecer. O enxofre iria se transformar no estado líquido. Logo depois, ele ia voltar ao seu estado sólido. Então, não alterou, continua o enxofre da mesma forma. Apenas modificou o seu estado físico. Diante disso, então, é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Hein? Se altera apenas a estrutura da matéria. Físico. Físico. Beleza. Então, vamos lá, ó, na página 20. Na página 20, lá nos resultados e conclusões do experimento 2. Resultados e conclusões. Vamos preenchendo juntos aí. Após o aquecimento do enxofre, nota-se a eliminação de uma substância no estado gasoso, de odor desagradável, e a fusão do pó com ocorrência de bolhas e mudanças de cor dentro do tubo. Após o resfriamento, o conteúdo do tubo voltou ao seu estado sólido, em coloração amarelo escuro, apresentando manchas escuras. Não ocorreram mudanças químicas na estrutura do material. Portanto, trata-se de um fenômeno físico. Beleza. Terceiro experimento. Deu para acompanhar aí? Está acompanhando? Tranquilo. Próximo experimento é o experimento 3. Identificação do gás carbônico. Nesse experimento, então, o que seria necessário? Eu iria chamar duas pessoas à frente. Aí, uma pessoa, eu iria colocar ela com um tubo de ensaio. E nesse tubo de ensaio estaria água. Água no estado líquido. No outro tubo de ensaio, eu ia colocar água de barita ou hidróxido de bário. Beleza? Então, ia ficar uma pessoa com água e outra pessoa com hidróxido de bário. E entregar um canudinho para uma pessoa e outro canudinho para outra pessoa. Então, suponhamos, o Vinícius ficaria com a água no estado líquido. E o Marcos César, ficaria com o hidróxido de bário. Eu iria falar já, os dois iriam com o canudinho assoprar o interior desse líquido e iria, então, emitir para o interior gás carbônico. O Vinícius, que estaria soprando na água, não ia acontecer nada. A água ia permanecer da mesma forma. O Marco, quando ele estivesse soprando o gás carbônico, lançando o gás carbônico no hidróxido de bário, o hidróxido de bário iria formar um precipitado branco. Ele ia mudar a coloração. Os dois eram transparentes, mas aí o hidróxido de bário iria mudar a coloração. Então, nesse caso, mudou a composição química. Porque vai sempre ficar o gás carbônico junto com o hidróxido de bário. Formando até, na página 20, mostra até a equação química aí para vocês verem. Olha, o hidróxido de bário no estado de forma aquosa, junto com o gás carbônico no gasoso,
se transformando nesta substância aí. Então, nós temos o reagente e o produto. Beleza? Então, nesse caso, a única palavra que vocês vão completar no experimento 3 é lá no finalzinho, que fala o seguinte: por ocorrerem reações químicas e, consequentemente, mudanças na estrutura química das substâncias envolvidas, ocorre um fenômeno químico. A palavra é químico aí. Sempre que falar que aconteceu uma estrutura, uma mudança química, é um fenômeno químico. Experimento 4. Carbonização do açúcar. Nesse agora, seria o seguinte. Eu iria pegar um tubo de ensaio. No tubo de ensaio, eu iria colocar 1/3 de açúcar. Açúcar normal, açúcar cristal. E depois eu iria colocar algumas gotas de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico iria reagir com o açúcar. Iria elevar, ele iria formar um precipitado, ele iria subir, se precipitar, formando uma camada totalmente escura e corrosiva. Nesse caso, também acontece mudança na estrutura da matéria. Observe que tem até uma equação química aí sendo evidenciado no experimento. Então, vamos completar o experimento 4. Olha, nos resultados e conclusões. Nota-se uma rápida reação, resultando no precipitado da substância. O ácido sulfúrico tem a alta capacidade de causar desidratação em outras substâncias. Por isso, ele carboniza os carboidratos, como o açúcar. O ácido sulfúrico reage com açúcar. Segundo a seguinte reação exotérmica. Então, existem reações endotérmicas e reações exotérmicas. Isso é dependendo da quantidade de calor que é lançado, se vai ser lançado calor ou não. Depois vem, ó, o resultado é uma camada escura, negra, carbono, sobre uma camada clara, água, considerando a ocorrência de mudanças químicas nas substâncias iniciais. Conclui-se que aconteceu um fenômeno químico. Beleza? Então, agora vamos lá para o finalzinho da apostila, lá na página... Peraí, André, tem como voltar? Voltei. Só um segundo. Uhum. Pode Vocês vão lá para a página... Lá no finalzinho, na página 53. Página 53. Tá bom, Vinícius? Tranquilo. Beleza. Alguém mais? Pode passar, né? Então, na página 53. Na página 53, fala-se o seguinte. 1. Qual a diferença entre os fenômenos químicos e os fenômenos físicos? Então, vamos ver o que eu coloquei de resposta. Olha, o que são fenômenos físicos? Fenômenos físicos são aqueles que ocorrem sem alteração na estrutura química do material que sofreu. Não está dando para eu ler perfeitamente porque a imagem está... agora vai dar certo. Aqui, ó. Fenômenos físicos são aqueles que ocorrem sem alteração na estrutura química do material que o sofreu. E fenômenos químicos são aqueles que envolvem mudança na composição química do material, resultando na formação de novas substâncias diferentes das iniciais. Foi o que eu comentei com vocês em relação à vela. O fenômeno físico da vela foi o derretimento da parafina. O fenômeno químico foi a queima do cordão, do pavio, no caso da lã. Porque alterou. A lã não vai voltar a ser lã novamente. Vocês estão copiando aí ou pode? Espera um minutinho. Pode passar, André, pode passar. Eu tirei print dessa vez. Beleza. Número 2 agora, olha. Todos os experimentos abaixo foram realizados em aula. Na verdade, não foi, mas nós comentamos todos eles aqui. Classifique-os quanto à sua natureza. Fenômeno físico ou químico. Então, vamos ver, ó. Aquecimento da fita de magnésio com a liberação de luz. André, mas como que eu vou lembrar disso? Como que vai saber? Teve a liberação de luz. Se teve liberação de luz, já aconteceu um processo de combustão.
Se aconteceu um processo de combustão, modificou a estrutura da matéria. Se modificou a estrutura da matéria, a composição química é um fenômeno químico. Próximo, aquecimento do enxofre. O enxofre ele apenas foi aquecido, mas ele continua enxofre da mesma forma. Ele voltou ao seu estado inicial. Nesse caso, então, é um fenômeno físico. Queima do açúcar. A queima do açúcar, então, eu lembrei que teve que colocar o ácido sulfúrico e aconteceu um precipitado, mudou a cor. Então, nesse caso, mudou a cor. Então, mudança de cor, então pode ser uma evidência de fenômeno químico. Sim, fenômeno químico. Reação do hidróxido de bário com gás carbônico soprado dentro do refrigerante, do canudinho de refrigerante. Nesse caso, então, reação do hidróxido de bário. O hidróxido de bário aconteceu uma reação, e é uma reação química. Nesse caso, então, aconteceu um fenômeno químico. Então, olha aí. Aquecimento da fita de magnésio foi fenômeno químico. Aquecimento do enxofre, fenômeno físico. Queima do açúcar, fenômeno químico. E reação do hidróxido de bário, ou água de barita, fenômeno químico. Pode passar? Pode. Página 33 agora. Vamos voltar lá no início. Página 33, que nós falamos sobre ácidos e bases. Então, quando nós falamos, então, aqui sobre ácidos e bases, pessoal, prestem atenção no seguinte. Ácidos e bases são funções da química inorgânica. Não tem participação de carbono. Então, lembre-se disso. Química inorgânica não tem participação de carbono nas suas estruturas. Vamos diferenciar ácido, diferenciar de base. Os ácidos, eles têm sabor azedo. A base tem sabor adstringente. Agora vamos observar similaridades, coisas que são comuns entre eles. Todos dois participam da química inorgânica. Todos dois estão no nosso corpo. Nós temos dentro do nosso DNA ácidos e temos bases. Dentro do nosso do sistema digestório, nós temos ácidos. Depois, então, uma observação importante para vocês lembrarem é o seguinte também. Toda vez que eu junto um ácido com uma base, eu tenho o resultado, o produto dele. Então, eu tenho reagente ácido mais base. Eu tenho reagente e ácido-base. O produto final será o resultado de água mais sal. Beleza? Então, vamos lá na página 33. Na página 33, então, pede para que vocês completem com papel de tornassol e a fenolftaleína. Tanto o papel de tornassol quanto a fenolftaleína são indicadores de ácido-base. O que são indicadores de ácido-base? São substâncias que alteram a cor do ácido ou da base. Toda vez que eu colocar o papel de tornassol numa substância que for ácida, ficará na coloração vermelha. Então, lembre-se, coloquei o papel de tornassol numa substância que é ácida. O papel ficará vermelho. Toda vez que eu colocar o papel de tornassol numa substância que for base, esse papel ficará azul. Então, preenchendo aqui a tabela, olha. Ácido clorídrico, ele ficou vermelho. A sua função é ácido. Hidróxido de sódio, ficou azul. Função base. Sabão em pó e água, ficou azul. Função base. Isso no papel de tornassol, gente. Suco de limão, ficou vermelho. Função ácida. Leite de magnésia, ficou azul. Função base. Ácido sulfúrico, ficou vermelho. Função ácida. Então, lembrando, toda vez que eu colocar um papel de tornassol e for ficar na cor vermelha, ácido.
ficou na cor azul, base. Isso no papel de tornassol. Nesse caso, nessa aula, nós estudamos 2 indicadores de ácido base. O primeiro aqui que eu mostrei para vocês, o papel de tornassol. O segundo que nós vamos observar agora é a fenolftaleína, que é um líquido. Pode passar? Pode passar? Pode. Vamos lá. Agora a fenolftaleína. Observem aqui. Toda vez que eu colocar a fenolftaleína no produto, numa substância que for ácida, aquele produto vai ficar incolor ou vai permanecer incolor. Toda vez que eu colocar numa substância que for base, essa substância ficará vermelha. Então, olha aqui, na tabela. O ácido clorídrico, o suco de limão e o ácido sulfúrico são ácidos. Automaticamente, eles tendem a ficar ou permanecer incolor. O hidróxido de sódio, o sabão em pó e o leite de magnésio são base. Então, eles tendem a ficar na cor vermelha. Na avaliação de vocês, de sexta-feira, eu vou colocar algumas situações, problemas. Por exemplo, o Vinícius estava andando e com uma fenolftaleína e a mãe dele estava lavando a garagem. Aí estava cheio de sabão na garagem. Ele deixou cair fenolftaleína no sabão em pó. Que cor que ficou aquele líquido? Hein? Vermelho? Vermelho. Se eu colocasse assim, ó, o Heitor, ele estava tomando suco de limão. E o suco de limão estava verdinho. Só que aí, a prima dele, a Isadora, chegou e jogou fenolftaleína no suco de limão. Que cor que aquele líquido fica? Incolor? Incolor. Por quê? Porque ele é ácido. Por que que a garagem da casa do Vinícius ficou vermelho? Porque o sabão em pó é base e ele colocou a fenolftaleína. Então, agora, Ô, André, mas o que é a fenolftaleína? Tipo, onde que eu acho ela? Tipo, fenolftaleína, antigamente, Vinícius, ela era encontrada até no lactopurga. Tem até dentro da prática que falando assim, no lactopurga tinha essa substância que era fácil da gente identificar. Hoje em dia ela é uma substância mais química mesmo, tipo assim, mais laboratorial. Então, eu não conheço uma forma de você adquirir. Mas na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como a gente cria um produto para saber se aquela substância é ácida ou se aquela substância é base. Então, uma forma caseira de testar. Mas a fenolftaleína é um líquido que ela é mais industrial. Antigamente, tinha como nós tirarmos ela do lactopurga. Hoje em dia, eles retiraram fenolftaleína da composição do lactopurga. Beleza? Deu para acompanhar aqui? Pode passar para frente? Então vamos lá, ó. Página 60, lá no finalzinho da apostila. Página 60. São 5 perguntas na página 60 e nós temos 7 minutinhos para responder, ó. Um ácido é uma substância que contém... Deixa eu reduzir aqui só um minutinho. Uma substância que, quando em solução aquosa, libera íons H+. Cite 3 propriedades dos ácidos. As 3 que eu coloquei aí, olha. Na verdade, coloquei até mais. Coloquei 4, olha. São formados. Então, o que são características dos ácidos? Formados por compostos covalentes. Então, realiza uma ligação covalente. Possui sabor azedo. Conduz corrente elétrica em solução aquosa. Somente solução aquosa. E são corrosivos. Pode falar que quando eles entram em contato com a solução aquosa, eles ionizam? Pode. Tá. Pode passar? Sim. Agora, no número 2, pergunta-se em relação à base. Então, fala o seguinte, ó, uma base é uma substância que, quando em solução aquosa, libera íons OH-. Cite 3 propriedades das bases. Coloquei 4 também, olha.
Formados por compostos iônicos, ou seja, ligação iônica. Possui sabor adstringente. Conduzem correntes elétricas em solução aquosa ou quando fundidos, então pode ser em solução sem ser aquosa também. E são corrosivos. Pode passar? Pera aí, rapidinho. Beleza. Na 3, enquanto que o Vinícius vai olhando aí, ó, na 3 pede só para classificar se as substâncias são ácidas ou se as substâncias são básicas, de A até F. Então, facinho essa aí, ó, de A até F. Pode passar, Vinícius? Pode. Obrigado. Então, vamos lá, ó. 3. As substâncias abaixo são ácidas ou básicas? Ó, ácido clorídrico, o nome já fala, ácido. B, sabão em pó, base. Leite de magnésia, base. Suco de limão, ácido. Ácido sulfúrico, ácido. Hidróxido de sódio, base. Nesse caso aqui, então, se eu misturar um ácido clorídrico com o sabão em pó, eu tenho o reagente ácido e um reagente base. Vai transformar numa substância em sal e água. Toda vez que eu misturo ácido e base, o resultado é uma substância sal mais água. Sal não é o sal de cozinha, não. É uma função química sal. Porque nós vemos lá na química orgânica que existem sal, na química inorgânica, sal, hidretos, peróxidos. Só que o que nos importa mais aqui são os ácidos e as bases. Número 4. O que são indicadores ácido-base? São substâncias que mudam de cor quando colocados juntos a determinado produto. Observem esse quadro agora que eu fiz o número 5. Esse quadro aqui, eu acho que ele é interessante, é legal vocês copiarem, tirarem print aí, porque ele mostra para vocês quando a substância é ácida em contato com a fenolftaleína, fica incolor. Quando a substância é ácida em contato com o papel de tornassol, fica vermelho. A substância, quando é base em contato com fenolftaleína, fica vermelho. Em contato com o papel de tornassol, fica azul. Então, na avaliação de vocês, eu vou colocar uma situação problema, vocês vão ter que observar a cor que ela fica, ou se ela é ácida, ou se ela é base, diante da coloração que ela apresenta. Lembre-se também de diferenciar fenômenos físicos de fenômenos químicos. Pode sair aqui para eu poder fazer a chamada? Pode. Chamada vai ser fácil de fazer, né? Só 3. Então, deixa eu só colocar aqui que o nosso tempo está... Essa semana tem muito pouca pessoa entrando, André. Tá? Nossa Senhora. Uhum. Vamos lá, ó. Só tá o André, o Vinícius, que tá de cá. O Marco também entrou, que eu vi. Hoje a internet também está bem estável, né? E o Heitor. Hoje vários alunos dos outros lives reclamaram disso. Hoje não tem dever. Mas eu acho que não é só hoje, porque ontem também, na aula da Tânia, ficou um maior tempão, só eu e ela. Na aula do Fabiano, ficou eu, o Vinícius e o Fabiano, um maior tempão. Então, eu não entrei. Eu não entrei porque eu tava dormindo. Eu esqueci de pôr o despertador. Honestidade é tudo, né, André? Vai. Menos quando você está sendo escoltado pela polícia. Ô, pessoal, olha, então vocês não têm dever de laboratório. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a avaliação, eu vou estar online, vocês podem me perguntar. Eu vou colocar lá no grupo agora a matéria do VESA de vocês. 10 horas eu mando para vocês o link. Então, ó, não esqueçam, Vinícius, depois você me cobra, caso eu esquecer, Vinícius, sobre o vídeo e sobre agendar a apresentação. Mas eu já vou mandar para Regina daqui a pouco. Viu? Tá. Ô, André, mas de qualquer jeito eu já posso fazer no vídeo? Porque dá trabalho, sabe? Aí... Pode. Mas eu vou mandar para ela agora já. Tá, beleza. Pode fazer.
Gente, um abraço para vocês e até mais. Qualquer dúvida, vocês me chamam aí. Viu? Beleza. Tchau. Tchau.